cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão. Boa noite, queridos, a paz a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos entrando, vamos iniciar essa live poderosa para a honra e glória do Senhor Jesus. Que me guia e me dá fogo, a escuridão, tua presença me transforma. Eu sei que és meu Pai e amigo eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Vamos lá, queridos. Enquanto o pessoal está entrando na live, eu já vou dar início aqui para a gente não perder tempo, amém? A gente ganhar tempo aqui em nome de Jesus. Feche os teus olhos onde você está aí. Vamos orar, vamos falar com Deus para nós entrarmos aqui nesse ensino de hoje. Vai ser uma bênção. Feche os teus olhos aí onde você está. Eterno Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te louvamos, ó Deus. Fala conosco nessa noite e que nós saiamos daqui, Pai, cheio do Teu Espírito, cheio da Tua presença, aprendendo, Senhor, um pouco mais a Tua palavra, aprendendo, Senhor, um pouquinho mais do que o Senhor tem para nossas vidas. Nós Te louvamos, ó Pai, e Te bendizemos, porque o Senhor é bom, porque as Tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, por cada dia, obrigado por esse dia, e obrigado, Senhor, por tudo mesmo, Senhor, e o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nos ensina hoje, fala conosco de maneira profunda, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos lá, então. Vamos a mais essa live poderosa. Você que está aí do outro lado da tela, se você puder, por favor, já bate o dedo aí no curtir, no compartilhar, para que a gente possa alcançar mais pessoas por meio dessa live, amém? Mais pessoas sejam edificadas, mais pessoas sejam transformadas pelo ensino que você tem aprendido aqui. Não seja fominha, não seja ganancioso. Divulgue o conhecimento, compartilhe aqui. Tem um botãozinho de compartilhar aí. Quando você clica em compartilhar, você vai sinalizar para a plataforma que esse conteúdo é maravilhoso, que você gosta e que mais pessoas precisam também ouvir o que você está aprendendo aqui neste lugar. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, seja muito bem-vindo para essa live. Vamos começar então essa live poderosa. Estou um pouco ansioso hoje porque nós vamos falar de um ponto muito importante dentro da oração em línguas. É um dos pontos que eu posso colocar aqui, que eu mais gosto de falar, que é uma ligação direta com o nosso Deus. E eu queria, né? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Você que está com a tua Bíblia aí, já pega a tua Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. Estamos falando sobre oração e, mais precisamente, sobre a oração em línguas. Amém? Então, abra a tua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 14. Olha o que a palavra diz. Vamos só recapitular aqui. Amém, queridos? Vamos só recapitular. Minha irmã Lilian está perguntando, sua esposa melhorou? Sim, minha irmã. Tudo certinho, tá? Zerada para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Ela tá bem. Ontem falei até pro pessoal da manhã hoje, fiz uma vitamina bem forte para ela, com whey protein, com creatina, com banana, com um monte de coisa. E hoje ela acordou, ó, filé, tá? A todo vapor, para a honra e glória do Senhor Jesus, tá bom? Vamos lá então, para quem não sabe, é porque ontem minha esposa estava ruim, né, de saúde. Eu até comuniquei vocês aqui na live, pedi oração para vocês, mas glória a Deus, ela já tá bem, tá tudo certinho. Então, vida que segue, vamos para cima, né? Vamos para a próxima, em nome de Jesus. Vamos lá, gente, vamos lá então, presta atenção aí. Anote aí, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Nós já falamos que o dom de línguas nós recebemos à medida que nós somos batizados com o Espírito Santo, ou seja,
Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, naquele momento eu recebi o primeiro dom, o dom de línguas, tá bom? Eu recebi esse dom tão importante do Espírito Santo para a minha vida. E esse dom, nós já aprendemos também aqui na live, ele serve para a nossa própria edificação pessoal. Ou seja, o que profetiza, profetiza para a edificação da igreja. O que fala em línguas para a própria edificação. Você não fala para a igreja, mas você fala para Deus. E é sobre isso que eu quero ensinar para vocês hoje, né? Eu quero focar um pouquinho sobre isso. Vocês vão aprender muito hoje, gente. Preste atenção aí, porque esse conhecimento aqui, esse ensino é poderoso. E assim, eu posso falar para você assim, desbravador mesmo, sabe? É um conhecimento assim maravilhoso, que quando eu tive, isso mudou minha oração, mudou, querido, de verdade, da água para o vinho minha oração. Eu não estou exagerando não, tá? Eu não estou exagerando. Inclusive, não sei se ele está aqui na live hoje, vocês vão conhecer pelo podcast que nós estamos organizando, né? Eu e um amigo na fé, um irmão na fé. Inclusive hoje ele estava aqui, a gente estava conversando sobre os detalhes do podcast que a gente quer iniciar. E a gente estava sentando e lembrando de algumas coisas, né? E por incrível que pareça, queridos, por incrível que pareça, preste bem atenção aí, escute. Esse homem, vocês vão conhecer ele, né? Já estou aqui sinalizando quem é, um homem de Deus, tem muito conhecimento, o chamado dele é de mestre, né? Ele é um mestre. O Senhor me chamou como profeta, Deus já chamou ele como mestre. Vocês vão ver que ele tem um conhecimento também muito profundo das Sagradas Escrituras. E a gente estava lembrando disso, né? Toda vez que a gente se reúne para orar no monte, a gente vai fazer alguma coisa junto. Hoje eu estava ajudando ele com algumas coisas de negócio. E a gente estava lembrando, né? E como isso é importante no início da minha caminhada, quando ele pegou todo o início da minha caminhada, né? Na verdade, ele foi uma das primeiras pessoas que identificou meu chamado profético. Foi uma das primeiras, mesmo quando ninguém sabia. Nem eu mesmo sabia que eu era um profeta do Senhor. Mas ele identificou e me falou, Lucas, você é um profeta. Depois eu conto a história para vocês no podcast, tá? Eu conto a história para vocês, como que eu descobri o meu chamado, como que foi sinalizado para mim que eu tinha aquele chamado profético. Enfim, a gente vai abordar tudo isso com vocês no podcast. Vai ser muito legal, vocês vão aprender muito, tá? Anota o que eu tô falando, vocês vão aprender muito. E, por incrível que pareça, ele foi uma das pessoas que foi uma peça fundamental para a oração em línguas na minha vida. Ele abriu minha mentalidade para o que é a oração em línguas. Porque na minha cabeça a oração em línguas era uma coisa. Mas, olhando para a palavra de Deus de maneira profunda e espiritual, o falar em línguas ele é muito além do que somente você falar em línguas e sentir a presença do Espírito Santo na tua vida. É muito mais que isso, amado. É muito mais que isso. Muito mais que isso. Vocês vão aprender tudo sobre isso. Quando a gente for fazer os podcasts, vocês vão aprender isso. Eu vou contar um pouco da minha história, ele vai contar dele. A gente vai sentar, a gente vai abordar todos esses temas. Eu acho importante a gente falar um pouco de maneira mais extensa no podcast, né? Porque a gente consegue abordar um tema ali profundo. Ficaria 1 hora, 2 horas falando sobre o tema. Eu acho muito bom, né? E quem tiver sede e fome de aprender, vai lá, depois assista, vai ser uma benção. Eu sinalizo vocês assim que nós iniciarmos, né? Mas vamos lá, gente, vamos voltar aqui. E ele, né, o Wanderson, ele foi uma peça fundamental na minha vida, no ensino do falar em línguas. Eu sabia o que era, eu conhecia a Bíblia de capa a capa, mas eu não sabia a profundeza desse dom. Eu não sabia a profundeza do dom. Eu não sabia o quanto isso era importante para o meu desenvolvimento com o Espírito Santo em Deus. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Anote aí. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Anote aí. Olha o que a Bíblia está dizendo. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas. Primeiro ponto, né? Quem fala em línguas não fala para as pessoas. Um argumento aí também, né, que o dom de línguas ele é idiomático, no sentido de falar e comunicar com outras pessoas, já está errado, já é mais uma quebra de argumento aí dessas pessoas, né? Porque ele não é para as pessoas, mas fala para Deus. Ou seja, o dom de línguas estranhas, você não fala para pessoas. Eu vou explicar para vocês a outra vertente do falar em línguas, que é quando tem interpretação. Vamos deixar um pouquinho mais para o final isso, senão vocês vão confundir um pouco a cabeça aí, tá? Mas vamos lá. Quando nós falamos em línguas, nós falamos diretamente a Deus. Quando você está falando em língua, naquele momento que você está falando em línguas, essa oração, esse dialeto, isso que está saindo da tua boca, essas palavras, estão subindo diretamente para Deus. Não tem intermediador, amém? A tua oração é levada pelo Espírito Santo diretamente para Deus. O que significa isso? Significa que Deus está ouvindo a tua oração. É uma oração direta.
Aquele que fala em línguas não fala para si, não fala para os outros, mas ele fala a Deus. Anote aí. Quando nós falamos em línguas, está escrito, nós falamos para Deus. Não é você, não é o próximo, não é ninguém, é para Deus. Você está fazendo a oração perfeita que o Pai quer ouvir. Não é a que você quer fazer, não é a que a fulano quer ouvir você orando. Não. É a oração perfeita. É a oração que vem direto do coração de Deus. É como um pai, sabe aquele pai que quer ouvir uma oração? Ele quer ouvir o filho falar algo e o filho fala exatamente o que o pai quer ouvir. Tá dando para entender isso aqui? Eu tenho uma filha, minha filha se chama Luna. E o meu filho se chama Luca Samuel. E a minha filha, algumas vezes aconteceu isso, né? Inclusive, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Meu Deus. Isso aqui foi muito do Espírito Santo. Eu estava deitado na cama com a minha filha. Anote aí, eu vou contar algumas experiências que eu tive. Eu estava deitado na cama com a minha filha, a gente estava deitado, eu, minha filha, minha esposa e o neném. Às vezes a gente coloca um colchão na sala grande e dorme todo mundo na sala, né? E eu, no meu pensamento, na minha mentalidade, eu tinha que tomar uma decisão muito importante referente a ministério, referente a todas as coisas. Preste atenção. Anote aí. E naquele momento eu falei assim, só com o Espírito Santo, eu falei, Espírito Santo, se essa é a decisão que eu tenho que fazer, olha o nível de intimidade que eu manifestei nesse momento com o Senhor. Olha só isso aqui. Se for para mim fazer algo, toca na minha filha, na minha mentalidade, tá? Dentro da minha mentalidade, eu não falei nada, nem sussurrei. Minha filha estava deitada do meu lado, eu falei assim, minha filha, ela vai falar sobre o céu. A minha filha, Senhor, eu quero que ela fale sobre o céu. Se ela falar sobre o céu, eu tenho certeza que essa é a decisão que eu tenho que tomar. Por incrível que pareça, amado, naquele momento, a minha filha falou, papai, ela falou, eu lembro, acho que foi meu avô, ele faleceu ano passado, né? Ele teve um AVC e acabou falecendo. E a minha filha, ela falou assim, papai, o vovô tá no céu, né? O vovô tá lá no céu. E eu falei assim, sim, filha, o vovô está lá no céu. E naquele momento eu tive a confirmação do que era para mim fazer. Profeta, eu tenho que sempre fazer isso? Não, queridos. Isso não deve ser uma religião. Isso não deve ser uma forma de você sempre ficar fazendo isso. Mas em alguns momentos, você pode ter ousadia com Deus e pedir algumas manifestações para o Senhor. O problema é que as pessoas hoje não têm mais essa ousadia diante de Deus, né? Elas não querem mais ter ousadia diante do Senhor. Elas acham que Deus está no céu, ela está aqui na terra e acabou. Tipo assim, como se Deus não se importasse conosco. Pelo contrário, amado. Deus, ele se importa conosco muito. Deus, ele se importa conosco. E naquele momento, Deus ouviu a minha oração em pensamento. Agora deixa eu te falar uma coisa. Preste bem atenção aí. A oração em línguas. Naquele momento eu precisava de uma confirmação de Deus. A oração em línguas é isso o tempo todo. É você estar orando a oração que Deus quer ouvir o tempo todo. Quando você fala em línguas, você não está falando a você. A Bíblia diz, mas fala para Deus. Ninguém entende, mas fala para Deus. Olha lá que legal. Pois por meio do Espírito Santo fala mistérios. Quando nós falamos em línguas, nós estamos falando aquilo que Deus quer ouvir. Mistérios. Profeta, o que são esses mistérios? Amado, só Deus sabe. Só o Espírito Santo e Deus sabe, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que leva essa oração até o Pai. Está escrito. Por meio do Espírito, ele fala mistérios. Ou seja, o Espírito Santo, ele pega essa oração e leva até o Pai. Ele é um com o Pai, amém? O Espírito Santo é um com o Pai, assim como ele é um com o Filho. O Pai, o Filho e o Espírito. E essa comunicação ele entrega direto para o Senhor a oração que ele quer ouvir. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine que você... Vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, tá? Bem esdrúxulo. Imagine que você quer comprar o teu carro. Você está orando ali para ter o teu carro. Aí você começa a orar em línguas. O Espírito Santo ele vai pegar essa oração e vai orar assim, ó. Não dê o carro para ele. Não dê o carro. Porque ele não é habilitado.
Nem sempre quando você ora em línguas, você está orando o que você quer, mas é o que Deus quer. Nem tudo que você vai orar, preste bem atenção, na tua língua materna estará em sintonia com o que você ora na língua espiritual, que nós denominamos e chamamos carinhosamente de línguas estranhas. Por que estranha? Porque ninguém entende. Amém? Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão conseguindo entender? Esqueci minha água lá embaixo. Vocês estão conseguindo entender aqui? Tá claro? Até aqui tá tudo bem? Tá dando para entender? Glória a Deus. Então vamos seguir aqui. Ou seja, você faz a oração que o Pai quer ouvir. A oração que Deus quer ouvir. Você está se conectando a Deus de maneira íntima, intensa e direta. Não tem filtro. A oração em línguas é direto com Deus. É por isso que essa oração é tão importante, querido. É por isso que o diabo não quer que você ore em línguas. É por isso que quando você vai orar em línguas, o diabo fala assim, você está imitando a língua do irmão. Quando você está orando em línguas, o diabo fala, não, você está copiando a língua lá do teu pastor. Você está copiando a língua lá do profeta Lucas. Você está copiando a língua... Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Manda o diabo calar a boca e abra a tua boca para falar em línguas. Se você foi batizado com o Espírito Santo, abra a tua boca e deixa o Espírito Santo falar através de você. Porque quando nós abrimos nossa boca e permitimos que o Espírito Santo fale através de nós, ele está conectando o nosso espírito ao Pai, fazendo a oração perfeita. Não é a oração que eu quero, não é a oração que eu desejo, mas é a oração que Deus quer ouvir. Não é a oração que eu acho correta ou a oração que politicamente correta que eu acho que deve ser feita. Não. Você está entendendo errado. É a oração que o Pai quer ouvir. E o Espírito Santo vai colocar na tua boca exatamente o que o Pai quer ouvir. Então, nada mais e nada menos, a oração em línguas é uma ativação do Espírito que nós falamos e tocamos o coração de Deus. Tocamos o coração de Deus é como se eu estivesse numa linha direta, sem interferência, sem barreira na comunicação. Porque é uma oração direta ao Pai. É uma conexão direta. Os anjos não entendem, os demônios não entendem, o ser humano não entende, só o Pai e o Espírito. Aleluia, que maravilha. Profeta, mas a minha mente não consegue entender essas coisas. Amado irmão, deixa eu te falar uma coisa. Preste bem atenção aí. Anote aí. Nem tudo que é espiritual você vai conseguir explicar. Por que você acha que Jesus tentava explicar o mundo espiritual por meio de exemplos do mundo físico? Você nunca parou para pensar sobre isso? Lembra quando Jesus ele fala que o homem é como uma árvore e ele tem que dar bons frutos? Jesus ele diz que dentro de nós vai fluir rios de águas vivas. Tantos exemplos dentro da palavra do Senhor, nos dando exemplos do mundo físico, como que funciona o mundo espiritual, porque senão você não vai entender. Tem coisa no mundo espiritual que a gente não tem como explicar. O máximo que a gente pode tentar explicar é dando exemplos do dia a dia. Porque é espiritual, amado. É espírito. Você já viu a matéria tentar explicar o que é espírito? Não tem sentido. O mundo espiritual, o apóstolo Paulo disse que ele se discerne espiritualmente. Quem está na carne não consegue discernir o mundo espiritual. Quem é espiritual discerne todas as coisas. Quem não anda no Espírito não consegue entender as coisas espirituais. Quem não anda em conexão com o Espírito Santo, como diz lá em Romanos capítulo 8, se você não anda em conexão com o Espírito Santo, tudo que eu falar pra você nessa live, você vai falar assim, esse cara tá louco. Esse cara barbudo aí tá maluco. Esse profeta tá louco, tá maluco. Não, amado, eu não estou maluco. O mundo espiritual transforma o que é sábio da terra como algo tolo. As coisas dessa vida são loucuras para Deus e as coisas de Deus são loucuras para o mundo. É assim que funciona. O mundo espiritual, nós não tentamos entender. Nós simplesmente nos submetemos a ele. Porque nós não vamos entender todas as coisas aqui, amado. Nós não vamos entender tudo aqui. Amém? Tudo bem até aqui? Tudo bem, amados? Deixa eu ler um comentário aqui do Itamar Alves. Itamar Alves, ele disse assim, ó: hoje em dia ninguém acha uma aula dessa de graça. O profeta não pede nem curtida. Você tá vendo aí? O Itamar está aqui falando uma verdade. Ele está falando uma verdade aqui. Essa aula que você está tendo aqui, essa live era para ter mais de 2.000, 3.000 pessoas aqui online.
O problema é que nem todo mundo está disposto a aprender, amado. Nem todo mundo está disposto a aprender, principalmente quando é de graça. Eu já falei isso para vocês, ó. Mas, de fato, Itamar, essas aulas aqui, meu irmão, são aulas profundas que as pessoas deveriam estar grudadas nela, aprender e começar a usar. Sabe por quê, querido, que Deus me usa muito? Querido, porque tudo que eu passo para vocês aqui, o Senhor ele me dá muito mais sabedoria. Tudo que eu passo para vocês, o Senhor ele me dá muito mais sabedoria. Tudo que eu ensino vocês, quanto mais eu ensino, mais eu recebo. Quanto mais eu passo, mais o Senhor me dá revelação e sabedoria. Quanto mais eu ensino, mais eu recebo. Quanto mais eu me dou, mais eu recebo da parte de Deus. Amém? Mas é aquilo que eu falo para vocês. Deem valor ao que eu estou ensinando aqui para vocês, porque isso aqui você não vai encontrar em qualquer lugar na internet. Mesmo em cursos pagos. Mesmo em cursos pagos. Anota o que eu estou te falando. Pode pesquisar. Pode pesquisar, pode comprar curso aí que eu quero ver se vai ensinar tudo isso que eu estou ensinando aqui para vocês. Então deem valor. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Preste atenção. O que eu quero que você compreenda, amado, anote aí, anote. Anote isso. O falar em línguas, eu abro a minha boca, eu não estou entendendo. Eu não entendo. A minha mente está infrutífera. Eu não consigo entender. Minha mente está infrutífera. Mas o meu Pai está entendendo tudo que eu estou orando. Eu não preciso entender tudo que eu estou orando quando eu estou falando em línguas. Eu simplesmente preciso colocar a minha fé em ação. Eu preciso abrir a minha boca e colocar minha fé em ação, porque quando eu abro a minha boca e começo a falar em línguas, eu que sou batizado no Espírito Santo. Lembrando, essa aula aqui ela é muito mais aplicável para quem já é batizado no Espírito Santo. Mas mesmo quem não é batizado com o Espírito Santo, você também pode buscar o batismo com o Espírito Santo para ser revestido dessa capacitação do dom de línguas. Tá bom? Deus não tem, querido, acepção de pessoas. Alguns pastores chegaram para mim no passado e falaram: profeta, eu entendi, tá certo. Mas e lá em Romanos, quando diz que nem todos falam em línguas? Nem todos profetizam. De fato, nem todos falam em línguas porque nem todos buscam o dom de línguas. Nem todos profetizam porque nem todos buscam profecia. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, aqui está escrito: vocês não buscam. Vocês não recebem porque vocês não buscam. Vocês não se dedicam, vocês não têm zelo. Versículo 12, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Nem todo mundo quer progredir, nem todo mundo quer usar o dom, nem todo mundo quer buscar o dom, nem todo mundo quer fazer isso. Então, como com certeza, isso é uma certeza, nem todo mundo vai falar em línguas, porque nem todo mundo está disposto a buscar o dom de línguas. Nem todo mundo vai profetizar, porque nem todo mundo está disposto a buscar o dom de profecia. O apóstolo Paulo fala, deixa eu ler aqui para você. Olha lá no versículo 5, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Eu quero que vocês todos falem em línguas. Olha lá, gente. Eu quero que vocês todos falem em línguas. Você acha que se esse dom não fosse disponível para todos nós, você acha que o apóstolo Paulo tinha falado isso aqui? Eu quero que vocês todos falem em línguas. Mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que o interprete para a edificação da igreja. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, rapidinho, só para vocês entenderem. Existem dons, queridos, que eles são mais efetivos para mim. E existem dons que é mais efetivo para a igreja. Por que o apóstolo Paulo falou que o que profetiza é superior ao que fala em línguas? Não no sentido de mais importante, tá, gente? Toma cuidado com o entendimento errado que vocês vão ter aí, tá? Não é no sentido de que aquele que profetiza é mais importante do que aquele que fala em línguas. Não é nesse sentido. O sentido é aplicação para a igreja. Aplicação para o reino. Ou seja, se eu ficar falando em línguas aqui, ninguém vai entender, a menos que tenha alguém que interprete. O apóstolo Paulo ele diz aqui no versículo 19, ó. Olha o que ele diz no versículo 19. Contudo, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento, ou seja, na língua materna dele, do que falar 10.000 palavras em línguas. Por que ele falou isso? Porque ele falou assim, olha, eu prefiro falar na igreja mais na minha língua materna, oração com a minha língua materna, sei lá, no português, eles falavam grego aqui, né? A Bíblia no Novo Testamento foi escrita em grego, tá, queridos? Algumas palavrinhas em aramaico, mas ela foi escrita em grego, tá? Então, preste bem atenção. Quando nós falamos que o apóstolo Paulo, ele estava aqui mostrando que é melhor na igreja, profetizar do que falar em línguas, ou falar mais na língua natural do que em línguas, por quê? Porque o outro não entende.
Tá entendendo isso aqui, gente? O outro não vai entender. Por isso que ele falou, eu prefiro falar mais na minha língua materna, para que o outro também seja edificado. A menos que alguém tenha ali na igreja, alguém que interprete. Tudo bem? Ou seja, se tiver alguém que tem o dom de interpretação de línguas na igreja, essa pessoa que tem um dom, agora, ela pode edificar toda a igreja. Nesse caso, a Bíblia compara o dom de línguas junto com o dom de interpretação de línguas igualitariamente à profecia. Isso está escrito também na palavra do Senhor. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 39. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar. E não proíbam que ninguém, olha lá, e não proíbam que se fale em línguas. Hoje em dia você vai nas igrejas, né, principalmente as igrejas reformadas, não pode bater uma palma, não pode dar um glória a Deus, não pode dar um aleluia, e não pode nem pensar em falar em línguas. Será que esses homens são maiores que o apóstolo Paulo? Será que esses homens são maiores do que a própria Bíblia? Será que esses homens são maiores do que a própria palavra de Deus escrita para nós? Está aqui, gente. É só você abrir a Bíblia de vocês aí. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, e não proíbam que se fale em línguas. Contudo, porém, seja feito com decência e ordem. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ler um versículo para vocês aqui, também para quebrar um paradigma de vocês aí na cabeça de vocês. Um detalhe aqui, ó. Versículo 29, eu quero ler para você aqui. Eu tô com a minha Bíblia aqui, amém, queridos? Preste bem atenção, preste bem atenção. 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo... Eu vou ler o 29 para vocês, também refutando, infelizmente, os nossos irmãos na fé reformados, tá? Eu quero refutar aqui também esses irmãos. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui no versículo 29. Tratando-se de profecia, fale, olha lá, falem 2 ou 3 profetas. Versículo 29. E eles dizem que não tem profetas nos dias de hoje. Só que o apóstolo Paulo está dizendo que dentro da igreja de Coríntios não tinham só 2 a 3, tinham muitos profetas. A ponto dele dizer, olha, se tiver mais que um profeta, profetize 2 ou 3. Olha só, gente. Olha como tudo que a palavra fala está muitas vezes chocando com o que esses líderes religiosos estão dizendo. É só você abrir tua Bíblia, amado. Leia a tua Bíblia comigo. Eu já falei para você aqui na live. Venha com a tua Bíblia. Venha com a tua Bíblia. Tudo bem, queridos? Essas lives, o teor delas é ensino. Aqui eu não vou ficar profetizando, a menos que Deus mande eu fazer isso. Ficar revelando a vida dos outros, não, tá? Aqui vocês vão aprender a palavra e vou te conectar ao mundo espiritual. O objetivo das lives é conexão com Deus de maneira profunda. Eu quero conectar vocês ao mundo do Espírito. Eu quero que vocês provem do dom que eu provo. Eu quero que vocês sejam revelados da maneira que eu sou revelado. Eu quero que vocês cresçam no dom assim como eu cresci. Amém? Mas para isso você vai ter que ter dedicação e aprofundamento no ensino. Senão você não vai aprender. Tudo bem, amados? As minhas lives é de teor de ensino. Ensino. Se você gosta de aprender, se você gosta de aprender da palavra e do mundo do espírito, então essa live vai cair como uma luva para você. Se você não gosta, então, querido, não tem como você me seguir, porque todas as minhas lives vão ser de ensino. Amém? Tem live que eu faço de louvor, tem live que eu faço de adoração, tem live que eu faço mais de exortação, sim. Sou direcionado pelo Espírito Santo. Porém, as lives são de ensino. Tudo bem? Glória a Deus. Eu vou concluir esse ponto aqui e eu vou abrir agora para vocês algumas perguntas sobre esse tema. Tudo bem? Eu vou concluir aqui rapidinho. Eu vou responder algumas perguntas e a gente volta para o conteúdo depois. Eu sei que vocês estão com muita dúvida aí na cabeça de vocês sobre esse dom, até porque esse dom não é um dom tão tranquilo de falar. Né? É um dom que tem que ser ensinado, as pessoas têm que entender o que está acontecendo nesse dom. O que acontece no exato momento do dom. Isso, querido, que eu nem consegui arranhar ainda aqui o que é o dom de línguas com vocês, tá? Diante de Deus o que eu estou falando. Eu não consegui ainda arranhar com vocês. A gente está no início, na introdução desse dom. Para você ver como um dom tem tanto ensino, quanto um dom tem tanta coisa para nós aprendermos. Mas vamos lá. Eu quero só ler esse versículo para vocês rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo... Deixa eu ver se eu já pego já o direto aqui. Vamos lá, versículo 27. Anote aí. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 27. Olha o que a Bíblia diz. Eu tô com a minha Bíblia aqui, tá, gente? Ó,
Minha colinha é essa aqui, ó. Palavra de Deus. Amém? É Bíblia. Meu roteiro é a palavra. Anote aí, ó. Versículo 27. No caso de alguém falar em línguas, olha o que o apóstolo Paulo está falando. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2 ou 3, quando muito, isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. O apóstolo Paulo, nesse caso, está falando para quem está falando em línguas para a igreja. Aquele que pega o microfone e começa a falar para a igreja. Tem que ter alguém que interprete, senão ninguém vai entender nada. Tá bom? Senão ninguém vai entender nada. Versículo 28. Mas não havendo quem interprete, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo pelo Espírito, gente. Fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. O apóstolo Paulo não está falando para você fechar a tua boca e não falar nada. Ele está falando assim, ó, fique quietinho, falando você e Deus. Pode falar em línguas aqui você com Deus. Pode falar em línguas você e Deus em mistério, não tem problema. O apóstolo Paulo não está proibindo falar em línguas na igreja. Mas quando não tem intérprete, falar ali no cantinho com Deus, você e Deus. Pode falar ali com você e Deus ali, no momento de oração. Não é proibido falar em línguas na igreja. Amém, querido? Tudo bem até aqui? Glória a Deus até aqui. Tá dando para entender? Escreve aqui, estou entendendo. Rapidinho, gente. Se eu estiver indo rápido demais, vocês podem me parar aqui também. E a gente vai com mais calma. Tá bom? Tá dando para entender? Vocês estão conseguindo me entender bem? Como que tá aí para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Bênção demais? Então vamos voltar aqui, vamos seguir aqui. Preste bem atenção, amado. O dom de línguas, agora que você aprendeu, é uma comunicação direta com Deus. Eu quero ler, deixa eu ler aqui também. Deixa eu ver se eu posso ler isso aqui, senão a gente vai permear muito pela Bíblia, sabe? A gente vai permear muito. E eu queria ser mais direto com vocês nesse ponto do falar em línguas, né? Que é sobre oração. Falar em línguas é uma oração. O tema é oração. Falar em línguas é um tipo de oração. É uma forma de oração. Tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Eu vou ler com você. Abre tua Bíblia aí comigo rapidinho. Judas, abra em Apocalipse e vem voltando. É o penúltimo livro da Bíblia. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, o livro de Judas, versículo 20. Judas, capítulo 1, versículo 20. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, amados. Não sou eu, é a palavra de Deus. E você já aprendeu comigo, nós lemos lá em 1 Coríntios 14, que existe uma diferença de orar no espírito e orar com a mentalidade, orar com a linguagem. Você já entendeu isso aqui. Amém? Tudo bem? Tá claro isso para você? Orar no espírito é uma oração em línguas. Orar na mentalidade, orar com a linguagem, é uma oração na minha língua materna. Igual eu estou falando aqui com vocês, eu posso estar falando com Deus. Tudo bem? Judas capítulo 1, né? Versículo 20. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, ó. Mas vocês, meus amados, edificando-se... O que eu falei para você que o dom de línguas é? Escreve aqui para mim. O que o dom de línguas faz? Nós fazemos o que a nós mesmos? O que acontece quando nós estamos orando em línguas? O que está acontecendo conosco nesse momento? Escreve aqui para mim. Edifica. Obrigado, Rafinha de Jesus. Exatamente. Quando nós estamos falando em línguas, nós estamos nos edificando, correto? Olha o que Judas está falando aqui, lembrando, tá? Esse Judas aqui não é Judas, o traidor, tudo bem, gente? Amém? Esse Judas aqui é o irmão de Jesus. Jesus tinha 2 irmãos, pelo menos, aqui na Bíblia, que se tornaram apóstolos. Tiago e Judas, tá? Esse Judas não é o Iscariotes, esse Judas é o irmão de Jesus. Que depois, né, da morte de Cristo, ele se tornou um grande apóstolo, um grande homem de Deus, tá? Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Mas vocês, meus amados irmãos, meus amados, edificando-se na fé santíssima, como? Que vocês têm? Como que eu vou fazer isso? Orando no Espírito Santo. E qual que é essa oração no Espírito? A oração em línguas. Amém, queridos? O próprio Judas está falando para nós, pelo Espírito Santo. Edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Eu preciso, amado, orar no Espírito Santo. A oração em línguas não é talvez, é uma necessidade.
Você não pode deixar um dia de falar em línguas. Hoje eu estava treinando, vocês sabem que eu faço academia, eu não faço para ficar grande, musculoso, eu faço pela saúde mesmo, né? E eu estava treinando hoje, e enquanto eu estava treinando, eu coloquei uma música do Thales bem antiga, né? O Thales acabou se corrompendo, mas quando ele estava cheio do Espírito Santo mesmo, eu coloquei uma música bem antiga, né? E eu comecei a falar em línguas com Deus no meio do meu treino. Treinando, na academia, treinando ali, eu tenho uns aparelhos em casa que eu faço sozinho. E ali, orando, falando em línguas com Deus e me edificando e me fortalecendo espiritualmente. Porque, querido, eu preciso usar esse dom, não importa onde eu esteja. O dom de línguas não é para ser usado, preste bem atenção. O dom de línguas não é para ser usado na igreja ou numa... vou colocar aqui, tá? Num seminário ou numa conferência tal de várias igrejas reunidas. O dom de línguas é para ser usado todos os dias. O apóstolo Paulo está deixando claro para nós. Ele diz assim: eu falo mais em línguas do que todos vocês. Vamos ler isso aqui? Olha lá o que a Bíblia está dizendo. 1 Coríntios, vamos voltar lá no capítulo 14. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Deixa eu pegar aqui para vocês. Só um segundinho. Versículo 18. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Olha isso, gente. Anota isso daí. Olha isso. Eu dou graças a Deus, porque eu falo mais em línguas do que todos vocês. Qual o sentido de Paulo se gabar porque ele falava um monte de idioma? Não tem sentido, amado. Eu vou me gabar porque eu falo inglês e espanhol e várias línguas? Não. Eu dou graças a Deus que eu falo mais em línguas do que todos vocês. Eu uso esse dom mais do que todos vocês. Porque vocês têm que usar o dom de línguas, vocês têm que usar esse dom. Não é no sentido idiomático, mas no sentido espiritual de usar o dom. Eu uso mais o dom do que todos vocês. Eu falo mais em línguas do que todos vocês. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer crescer no mundo espiritual com Deus, se você quer desenvolver o dom de línguas na tua vida, deixa eu te falar. Você precisa praticar esse dom. Profeta, eu ainda não falo em línguas. O que eu faço? Busque esse dom. Busque ser batizado com o Espírito Santo. Eu acabei de ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Tudo bem? Esse é um dom, queridos, que é uma conexão direta com Deus. Já pensou, querido, você ficar orando ali alguns minutos ou uma hora direto, e a tua oração Deus até estar ouvindo, mas não é a oração que Deus quer ouvir? Não é o que Deus quer ouvir da sua boca? E você poder usar o falar em línguas, usar o dom de línguas e orar exatamente aquilo que Deus quer ouvir. Tá dando para entender isso aqui? Vocês estão compreendendo isso aqui? Eu falei para vocês, amados, que o falar em línguas, o Marcos Paulo, né, ele falou assim, Paulo visitava vários países. Sim, concordo. Paulo fez três grandes viagens, né? Paulo, ele era grego, romano, e foi treinado aos pés de Gamaliel. Querido, eu estudei a história de Paulo. O apóstolo Paulo é um dos homens da Bíblia que eu mais me inspiro, tá? Eu sei o que eu estou falando aqui para vocês. O dom de línguas não é um dom idiomático. Ainda que Deus possa te dar essa capacitação. Ele é glossolalia. Ele é o falar em línguas espirituais. Profeta, não concordo com você. Tá tudo bem, querido. Você precisa concordar comigo. Concorde com a Bíblia. Concorde com a Bíblia. Fique com a Bíblia. Leia o livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Leia o capítulo 12 e veja se cabe idiomas ali. O apóstolo Paulo está nos ensinando que nós precisamos orar em línguas. O apóstolo Paulo está falando aqui no versículo 19, logo após que ele fala que ele ora mais em línguas do que todos os outros. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com meu entendimento. Ele quer falar com entendimento, ele quer entender o que ele está falando, 5 palavras, do que 1000 palavras em línguas. Olha só a bizarrice que seria se fosse idiomático. Olha só, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, ou seja, no idioma dele, do que falar 1000 palavras do que outro idioma. Qual que é o sentido de Paulo usar outro idioma no meio da igreja, sendo que ele está pregando para a igreja naquele idioma? Gente, não tem sentido, tá?
Não tem sentido. Amém, amados? Tudo bem até aqui? Não tem sentido. Vocês podem buscar argumento onde vocês quiserem. Se quiser entrar em debate comigo, a gente entra em debate. Não tem sentido. Vocês vão ter que dar cambalhota, pirueta, vai ter que dar mortal para tentar justificar um dom que não é idiomático, mas sim espiritual. Assim como todos os outros dons são espirituais, o dom de línguas também é espiritual. Você não pode transformar o dom de línguas em algo humano, sendo que ele é espiritual. Querido, eu já refutei muitos pastores, já entrei em debate com tantos homens que se diziam mestres. Tá? Eu sei o que eu estou falando aqui. Eu sei o que eu estou ensinando para vocês. Amém? Glória a Deus. Eu uso esse dom há mais ou menos 12 anos, quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais eu fui o mesmo. Eu tive tantas experiências no dom de línguas. Sabe por que o Senhor me leva a tanta espiritualidade, tanta conexão espiritual com Deus? Por conta do dom, amado. Eu uso esse dom todos os dias na minha vida. Todos os dias. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Anote que eu vou falar aqui para vocês. A maioria das pessoas que não falam em línguas, elas adotam uma teologia reformada, porque no fundo, elas são frustradas por não terem recebido o batismo com o Espírito Santo. 99% dos casos não foram batizados com o Espírito Santo, e aí sim eles adotam uma personalidade de frustração. São frustrados. Essa é a realidade. São frustrados. São pessoas frustradas. E aí eles falam, já que eu não recebi, eu vou adotar uma teologia, eu vou adotar uma teologia que fala que não pode, que línguas é idiomas, porque aí eu fico livre dessa busca. Deixa eu te falar uma coisa, amado. O apóstolo Paulo está falando aqui, ó, versículo 39, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Isso aqui é muito importante, amado. Versículo 37, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é um mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês. O falar em línguas, querido, é um mandamento do Senhor, é uma obrigatoriedade de todo servo de Deus de buscar crescer no dom de línguas. Tudo bem, queridos, nesse ensino? Vocês estão conseguindo entender esse ensino aqui? Tudo bem, amados? Deixa eu responder uma pergunta do nosso irmão aqui. Na verdade, tem bastante perguntas aqui, né? Vamos lá. Por que o dom de línguas? O irmão é Marcos, né? O nome dele. Ele tá chegando aqui, possivelmente ele tá chegando agora, não sei se ele já me segue aqui na internet. Mas ele perguntou assim: por que o dom de línguas se repete? Vamos lá. Deixa eu explicar isso para vocês. Eu posso orar o dom de línguas em uma aparente repetição. Só que o dom de línguas não é como a língua humana. Você pode falar 20 vezes a mesma palavra, só que quem está transliterando isso é o Espírito Santo para o Pai ouvir. O dialeto não importa. O dialeto que está saindo não importa, porque o que sai é o som que é transliterado pelo Espírito e é levado até o Pai, para que o Pai entenda o que você está orando. É mais fé do que dialeto. É mais fé do que sotaque. O problema é que as pessoas focam no sotaque, não focam no eque espiritual. Elas focam no sotaque. Meu Deus, mas eu falei aqui a mesma palavra 10 vezes e agora? Amado, esse não é o foco das línguas. Não é questão de repetição. Cada um tem um sotaque, cada um tem uma forma, e à medida que você desenvolve um relacionamento com Deus, essas línguas vão mudando. Eu falo em línguas hoje, não tem nada a ver quando eu comecei a falar em línguas. As línguas são outras. O dialeto mudou, o sotaque mudou. Eu falo em línguas diferentes. As línguas estranhas que estão hoje na minha boca são diferentes do que quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Por que isso muda? Porque são línguas. Variedade de línguas, plural. Então não foque no sotaque, não foque no dialeto, não foque no som, foque na fé de cumprir o que a palavra está falando e você tocar o coração de Deus não pelo dialeto, não pelo som, mas pelo que o Espírito Santo está levando ao Pai por você. Tá dando para entender isso, amados? Vocês estão conseguindo entender isso aqui?
Tudo bem, queridos? Tudo bem até aqui? Bênção demais? Então, ó, vamos fazer o seguinte, falta 15 para as 8. Eu vou parar o ensino aqui hoje e eu vou responder algumas perguntas de vocês aqui na live, tudo bem? E aí, amanhã, às 9 horas da manhã, a gente continua com esse conhecimento. Eu vou falar para vocês o falar em línguas como ativação espiritual, como ativação sobrenatural, na guerra espiritual, vou falar sobre libertação com línguas. Vocês vão aprender sobre tudo isso. Por que eu falo em línguas? Por que na libertação é importante o falar em línguas? Vocês vão aprender sobre tudo isso aqui, eu vou ensinar vocês, tá? O falar em línguas produz avivamento, produz uma sede, uma fome por Deus cada vez maior. O falar em línguas também é um alinhamento em espírito com o Espírito Santo. Quando nós falamos em língua também, nós recebemos renovo espiritual. Tem tantos benefícios que eu vou falar aqui para vocês, então não percam, amados. Amém? Não percam os próximos ensinos. Vocês vão aprender muito aqui, anota o que eu estou falando para vocês. Tá bom? Vamos lá, deixa eu ler um comentário aqui. Hernani, você tirou uma dúvida que tinha quase a vida toda. Amém, minha irmã. Glória a Deus, então. Que bênção que o Espírito Santo está tirando dúvida de vocês e trazendo entendimento para a vida de vocês, né? Eu louvo a Deus por isso, porque vocês estão aprendendo e vão usar esse dom para crescer cada vez mais nesse dom poderoso. Amém? Léo falou assim, qual é a sensação de falar em línguas? Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui rapidinho, tá? Uma perguntinha. Imagine que eu estivesse lá no Egito, e eu falasse assim para vocês, ó, anote aí, eu falasse assim para vocês, ó, olha, o fulano, aqui no Egito tem uma fruta que ela parece um melão, mas o sabor dela é de melancia. E quando a gente vai mastigando, ela tem um sabor de morango no final. E no final, quando a gente começa a engolir, ela tem sabor de mel. Ainda que eu te explique a sensação, como funciona e como é, eu nunca vou conseguir te explicar isso se você não provar desse dom. Tá dando para entender? Embora você possa ter uma noção, você nunca vai sentir o sabor se você não provar. Deu para entender isso aqui? Vocês estão entendendo isso aqui? Quem fala em línguas, querido, só quem fala em línguas sabe do quanto é maravilhoso falar em línguas com Deus. É uma conexão direta. Quem usa esse dom é construído. Você aprendeu comigo que o termo no grego, a Bíblia diz, né? O termo do grego é construção, anote aí, o que nós lemos agora, aquele que fala em língua se edifica, 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 4, o que fala em línguas, a si mesmo se edifica. A Bíblia está dizendo que aquele que fala em línguas, ele está se recarregando de unção e do poder de Deus. Aquele que fala em línguas está se recarregando, está se construindo espiritualmente. Então, o dom de línguas não é um dom que eu tenho que deixar de lado. Pelo contrário, é um dos dons mais importantes. Por que é um dos dons mais importantes? Porque se eu estou falando em línguas, eu estou me edificando, eu estou me construindo, eu estou me recarregando da presença de Deus. Mas e aquele que não usa? Se aquele que usa o dom se edifica, o que não usa não está se edificando. Eu falei para vocês, vocês podem ter essa dúvida, né, profeta? Mas existe outras maneiras de se edificar? Existe. Mas nenhuma delas é como o dom de línguas. Nenhuma delas é conexão direta. Você pode se edificar por meio de uma palavra, você pode se edificar lendo a palavra de Deus, você pode se edificar louvando a Deus, mas nada se compara ao falar em línguas. É uma conexão, é uma conversa, um diálogo direto com Deus. A oração perfeita. Tudo bem, amados? Então você que está aqui, preste bem atenção. Use esse dom. Se você foi batizado no Espírito Santo e recebeu o dom de línguas, como lá em Atos, capítulo 10, a casa de Cornélio, todos eles falaram em línguas e começaram a louvar a Deus, e também começaram a falar da grandeza de Deus, os mistérios de Deus. Use esse dom, pelo amor de Deus. Amado, anota o que eu vou falar com você aqui, anota. Você começar a falar em línguas todos os dias, você não vai mais ser o mesmo. Anota o que eu estou te falando aqui, você que não fala em línguas todo dia, você que não ora em línguas todo dia. Começa a orar todo dia, pelo menos 10 minutos. Pelo menos 10 minutos. Volte daqui uma semana e me fala como que está a tua vida espiritual. Eu vou traçar esse objetivo aqui com vocês.
ore em línguas uma semana, 10 minutinhos por dia. Porque 1 minuto em línguas pode passar de 1 hora na língua materna. É uma oração muito mais eficaz do que a oração na língua materna, na língua do teu idioma. Ore 10 minutos em línguas. Depois volte aqui, depois de uma semana, e me fala como que tá a tua vida espiritual. Vai ser outra. Vai ser outra. Aquele que não consegue vencer o pecado, as tentações, começa a falar em línguas no momento da tua tentação. Eu duvido você cair em pecado. Duvido você cair em pecado falando em línguas estranhas. Não cai. É impossível. Faça o teste. Quando você começar a ter a tendência de pecar, em qualquer tipo de pecado, seja na carne, imoralidade sexual, qualquer tipo de pecado, você que é batizado com o Espírito Santo, começa a falar em línguas no momento da tentação. Eu duvido a tentação continuar na tua vida ou a vontade continuar na tua vida. Não continua. Porque naquele momento você está se conectando, instantaneamente a Deus. Instantaneamente. É instantâneo. O poder de Deus, a unção de Deus, ela começa a te revestir. É uma conexão diária. É uma conexão direta. A oração em línguas, ela te conecta com Deus intimamente. E você começa a colher os frutos da oração em línguas. Sabedoria, poder, conhecimento. O Senhor te traz revelações. Ele aumenta, ele traz avivamento dentro de você. Crescimento espiritual, recarregamento do mundo do espírito. Amado, tem tantos benefícios do dom de línguas. Se eu fosse categorizar aqui, só se eu gravasse um curso. É muito profundo. Se você reparar, todos os grandes homens de Deus e todas as grandes mulheres de Deus, elas usam esse dom todos os dias. Pode pesquisar a vida da pessoa que você acompanha, que você considera um grande homem de Deus. Eu tô falando grande homem de Deus, tá? Que ora, que cura, que expulsa demônio mesmo, tá? Eu não tô falando desses homens de Deus que se dizem homem de Deus, não. Tá? Eu falei pra vocês, eu vou começar a postar alguns vídeos aqui meus pra vocês. Eu não sou muito de ficar mostrando as coisas que eu faço, não. Mas tem muita gente que só vai ver, só vai crer se ver. São Tomés na fé. Precisam ver o poder de Deus agindo. Pra depois falar, poxa, o profeta falou, isso aí é verdade que ele tá falando. Eu estou vivendo isso na minha vida. Eu estou vivendo isso na minha vida diária. Eu estou aprendendo isso, eu estou crescendo tanto nesses ensinos que ele tá me trazendo. Amém, queridos? Amados, novamente, eu não estou aqui para vocês, para ficar aqui brincando de evangelho com vocês. Eu não estou aqui para brincar de Bíblia com vocês, não. Eu estou falando de algo, primeiro, que eu vivo, segundo, que a Bíblia fala que nós temos o direito de viver. E terceiro, os privilégios de falar em línguas. Os privilégios de nós termos isso diante de Deus. É um privilégio. Você poder abrir tua boca e poder falar em línguas com Deus. Meu Deus, que poderoso isso aqui. Que forte isso aqui. Isso aqui é maravilhoso para o nosso espírito. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá às perguntas. Vamos às perguntas. Sandra Rocha, discípula de Jesus. Muitos pastores não nos ensinam não ensinam mais as pessoas a buscar o dom de línguas. Por quê? Porque nem eles mesmos sabem a profundidade do dom. Como que eu vou ensinar aquilo que eu não vivo? Não tem como. Tá bom, minha irmã? Nós só podemos ensinar e passar com autoridade aquilo que nós vivemos. Por que eu estou ensinando isso para vocês? Porque eu tenho muitos anos de oração em línguas, amados. Há quantos anos eu ensino sobre isso e vivo esse dom? Ai de mim se eu não falasse em línguas, eu não sei o que seria de mim. Isso me deu força na fraqueza, isso me deu poder na batalha espiritual, tantos benefícios que eu recebi no falar em línguas. Eu estou falando de algo que me é próprio, eu estou falando de algo que eu vivo, naquilo que eu tenho autoridade para ensinar vocês. O problema é que os pastores de hoje, infelizmente, não têm, eu não estou generalizando, né? Tem alguns que são de fato genuínos, vivem a verdade, mas a grande maioria nem sabe arranhar o que é o dom do falar em línguas. A realidade é que muitos não têm nem profundidade bíblica. Não conhecem a Bíblia de capa a capa, não leem, não estudam, não fazem um curso. É complicado. Profeta, eu preciso fazer um curso para aprender a Bíblia? Não. Você pode aprender a Bíblia com o Espírito Santo em casa. Só que o curso ele vai te antecipar anos-luz de você ficar encucado ali tentando entender uma coisa que você não está conseguindo entender naquele momento. E o Espírito Santo pode te revelar? Pode te revelar. O Espírito Santo me ensinou muito ao longo da minha trajetória de meditação da palavra. Mas quando você faz um curso, você aprende com alguém, você cresce no entendimento mais rápido. A pessoa já tem uma trajetória e ela está te trazendo o ensino mais fácil ali. Amém? Glória a Deus. Tudo bem, queridos?
Vamos lá então, vamos às perguntas aqui. Eu vou parar de ensinar, senão a gente vai estender muito aqui. Vamos lá, vamos às perguntas. Vamos lá. Eu vou responder algumas perguntas aqui rapidinho, bate bola, tá, gente? Rapidinho, bate bola aqui só pra gente ganhar tempo. A fé vem no ouvir. Qual é o pastor que você acha que realmente prega a palavra de Deus? Vamos lá. Eu vou citar alguns nomes de pastores aqui que me ensinaram muito e ainda continuam me ensinando quando eu preciso tirar alguma dúvida, ouvir a opinião deles. São pastores que, de fato, eu tenho um carinho e um respeito. Não os conheço pessoalmente ainda, mas quero sim poder conhecê-los. Primeiro lugar da lista, Juliano Fraga. Quem quiser pesquisar depois, grande teólogo, homem de Deus, vive a verdade, ex-PCC, um testemunho forte, maravilhoso. Convertido dentro da cadeia, leu a Bíblia 26 vezes dentro da prisão. Só para você ver o testemunho dele. Homem de Deus, está sendo conhecido agora na internet, ele não tem tanta visualização ainda, mas está crescendo bastante. Vamos lá, vou colocar uma listinha aqui para vocês. Primeiro lugar, Juliano Fraga. Segundo lugar, eu colocaria Pastor Carlos Vailate. Colocaria em segundo lugar. Terceiro lugar, eu colocaria, deixa eu ver aqui, César Cavalcante. Terceiro lugar, Elias Soares. Quarto lugar, pastor César Cavalcante. Deixa eu ver. Quinto lugar, colocaria Luciano Subirá. É um grande mestre, ótimo exegeta da palavra de Deus. Sexto lugar, eu não gosto muito da teologia reformada, mas eu colocaria o Hernandes Dias Lopes. Tá bom? Sexto lugar. Sétimo lugar, eu colocaria Augusto Nicodemos. Pela integridade na palavra e eu poderia colocar a sabedoria de ser um ancião da palavra e ensinou muitos anos, tem um grande arcabouço teológico, também aprendo muito com ele de vez em quando eu tenho alguns vídeos, lembrando, tá? Augusto Nicodemos e o Hernandes Dias Lopes, se não me falha a memória, são calvinistas. Eu não sou a favor da teologia calvinista, então eu não concordo com o que eles falam sobre o calvinismo no âmbito soterologia. Ou seja, no que diz respeito à teologia da salvação. Então eu não concordo com eles. Mas no resto, e também nos dons espirituais, eles são sensacionalistas. Se eu pudesse tirar duas coisas aí que eu não gosto do que eles falam, são sensacionalistas, não concordam na continuidade dos dons, e também a forma de salvação que eles creem, eles aderem um modelo calvinista. Se não me falha a memória, o Hernandes Dias Lopes também é calvinista, tá bom? Depois eu tiro essa dúvida com vocês. Tudo bem, queridos? Vamos lá, vamos responder algumas perguntas. Você gosta do Vinícius Iracete? Olha, Vinícius Iracete começou como um bom homem de Deus no sentido de pregar o evangelho. Hoje ele só prega, ele é praticamente um adepto da teologia da prosperidade. Não prega mais sobre o pecado, não prega mais sobre a ira de Deus, não prega mais sobre renúncia, então ele perdeu o meu conceito, tá? Então assim, eu acredito, eu não posso julgar, não vou falar da vida dele, eu não conheço a vida dele, mas pela mensagem, você cria o diagnóstico de quem é a pessoa. Então, o verdadeiro profeta, ele prega sobre arrependimento, justiça, juízo, prega a palavra, doa quem doer. Doa quem doer. E eu não vejo isso mais no Vinícius Iracete, tá? Depois que ele ficou famoso nas redes sociais e milhões de seguidores, acabou não pregando mais a verdade e só prega, infelizmente, benefícios. Infelizmente. Só prega benefícios. É só bondade, é só coisa boa, não fala sobre pecado. O profeta que não fala sobre pecado, arrependimento e a ira de Deus não é profeta, gente. Não é profeta. O profeta, ele fala do coração de Deus e o que está prestes a acontecer. A ira de Deus. Prega sobre arrependimento, renúncia. Esse é o verdadeiro profeta. É a mensagem dele. Não é a profecia, não é o quanto ele revela, não é o quanto ele tem dom espiritual, não. É a mensagem. Tá? Então, novamente, ele perdeu o meu conceito. Eu creio que ele é um homem de Deus. Eu creio que existe uma unção sobre a vida dele. Porém, infelizmente, não sei se ele já se corrompeu com o sistema. Não posso afirmar isso. Mas pela mensagem não é mais a mensagem de Cristo, de João Batista, dos apóstolos, não é mais a mensagem. Infelizmente, não é mais a mensagem. Tá bom? Lamartine Portela, pelo menos prega a verdade. Falou algumas coisinhas ali, cometeu alguns deslizes, falando sobre ansiedade, depressão, discordo do que ele falou em alguns pontos, né? Mas, pelo menos ele prega a verdade. Tá bom?
Tudo bem, queridos? Benção demais. Gente, eu não quero ficar aqui falando de líderes, né? Bispo Bruno Leonardo. Gente, esse daí eu não preciso nem falar, né? Esse daí eu não preciso nem falar. Né, gente? Esse aí é mais um coaching do que propriamente um bispo, né? É mais um coach. Leonardo Sali não poderia nem estar pastoreando, divorciou da mulher dizendo que eram incompatíveis. Não poderia estar pastoreando hoje, biblicamente falando. Ele nem poderia estar pastoreando uma igreja hoje. Tá? Olhando para a Bíblia. Eu tô falando de Bíblia, tá? Eu tô falando de Bíblia. Eu tenho um chamado profético sobre a minha vida. Sou um profeta do Senhor. Porém, eu falo pela palavra. Tá bom? Diz ele que teve incompatibilidade de gênero ali, não era tal, e separou e pode casar de novo? Biblicamente falando, ele está em adultério. Infelizmente. Ele está em adultério. Tá? Vamos lá, mais perguntas. O que é ser calvinista? Basicamente, o calvinismo é uma linha teológica dentro da teologia, né? É uma linha teológica que eles acreditam que Deus já predestinou para quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Ou seja, eles acreditam que quem Deus escolheu não tem como dizer não. É o que nós chamamos em um dos 5 pontos de graça irresistível. Quando Deus te chama, é impossível você dizer não. É claro que eu não concordo com isso. E eu considero a teologia calvinista como algo satânico, tá, gente? Estudem a fundo os calvinistas. Vocês vão ver que o calvinismo nasceu debaixo de uma chacina, mortes, tá? É que isso aí eles não falam. É óbvio que eles nunca vão falar sobre isso, tá? Muitos calvinistas mataram arminianos ao longo da história, simplesmente porque não concordavam com a teologia, tá bom? Estudem sobre o que eu tô falando, depois vocês vão chegar a essa conclusão também. Não por meio da história, mas também pelos pontos, né? Se eu for ser calvinista, eu vou ter que assumir que Deus é o pior pecador do cosmos. Porque se ele predestina alguém para o pecado e para o inferno, ele é o pior de todos, né? Então a teologia calvinista acredita nisso. Quando alguém é estuprado, Deus projetou o estupro. Quando as torres gêmeas foram... os aviões entraram lá, Deus predestinou aquilo. Deus mandou acontecer aquilo. Todo mundo que morre esquartejado, sufocado e degolado, é Deus que planeja. Ou seja, essa é a teologia calvinista, e é óbvio que eu não creio nessa teologia satânica. Essa é a minha opinião, tá? Eu creio que a teologia calvinista é satânica, é maligna. Porque ela transforma o Deus santo, puro e justo e amor em um Deus ruim, injusto e esquizofrênico. Porque ele joga pessoas no inferno que ele mesmo predestinou para o inferno. Gente, não tem sentido. Olha, quando você estuda o calvinismo, gente, eu estudo o calvinismo também há mais de 10 anos, tá? Calvinismo, arminianismo e outros pontos, né, de análise soterológicas. Eu não quero falar muito de teologia aqui, porque senão as pessoas vão acabar se confundindo. E eu não quero confundir os meus seguidores, meus públicos, né? Eu quero que elas tenham clareza. Mas é importante, amados, em algum momento da vida de vocês, todo mundo que me segue aqui, em algum momento da vida de vocês, vocês vão chegar nesses 2 pontos. Você vai chegar nesses 2 pontos. Vocês vão ler Romanos capítulo 9, vocês vão ver Deus endurecendo o coração de Faraó, vocês vão ver todos esses pontos falando assim, opa, peraí, Deus não deu livre-arbítrio para ele. Deus não fez isso, toma cuidado. É uma questão de interpretação errada. Romanos capítulo 9, o texto não está falando propriamente sobre Jacó e Esaú. O texto está falando sobre 2 nações. Uma Deus aceita, Deus rejeitou, e a outra Deus aceitou por quê? Deus sabe o que aquela nação iria fazer. É o que a Bíblia chama de a palavrinha que os calvinistas odeiam, né? É a presciência. Deus é presciente, ele vê antes de acontecer. E por meio do que ele viu, do que ele sabe que vai acontecer, então ele toma algumas decisões. Não significa que ele tirou o livre-arbítrio, simplesmente porque ele já sabia o que ia acontecer e ele usou isso para a glória dele. Bom, eu não quero entrar em debates sobre isso hoje, porque não é o tema da aula, não é o tema das minhas lives, né? Mas é bom vocês saberem sobre isso também, para vocês poderem aí ter um pouco de, né, ser um pouco instruídos também nesse ponto dentro da teologia, que um dia vocês vão chegar nesses pontos também. Tá bom, queridos? Glória a Deus! Vamos lá, próximas perguntas. Papo elevado. Profeta, tem um testemunho. PR, pastor conta sobre o ensino que o Senhor ensinou sobre tatuagem. Meu irmão, se você conseguir contar aqui para mim rapidinho,
Conta aqui pra gente, vai ser uma bênção. É muito bom ouvir os testemunhos de vocês, como que vocês estão crescendo espiritualmente, como que vocês estão amadurecendo espiritualmente. É uma bênção, tá? E isso também não só nos mostra que nós estamos no caminho certo na palavra do Senhor, mas também me motiva a continuar fazendo conteúdo para vocês, né? Ouvindo que vocês estão crescendo e tendo experiências com Deus e mudando, né? Mentalidade, mudando a área emocional e permitindo que o Espírito Santo transforme vocês. Amém, queridos? Tudo bem? Vamos lá, deixa eu ver uma pergunta aqui também. Qual a diferença entre pastor e mestre? O pastor, basicamente, ele cuida do rebanho, da comunidade. Ou seja, não necessariamente o pastor é um ótimo pregador ou um ótimo mestre no sentido de ensinar. Geralmente, os pastores não têm uma facilidade no ensino. Eles têm uma facilidade no cuidado. Eles cuidam muito bem, zelam, visita, vai atrás, manda mensagem, é um coração de pastor. Geralmente, o mestre, ele ama o ensino. Ele não é muito bom em cuidar de pessoas. Ele não tem muito jeito em cuidar de pessoas, mas ele tem muito jeito em ensinar pessoas. Então, o profeta é chamado por Deus para ensinar. Ele tem uma facilidade enorme de gravar textos bíblicos, de ensinar. Geralmente, eles estão nas escolas das igrejas, ensinando as pessoas. Eles amam o ensino, tá? Pastor, cuidado e amor. Mestre, ensino e também a apologética, né? Eles defendem a palavra de Deus por meio daquilo que eles veem dentro da palavra de Deus, tá bom? Essa é uma diferença básica aí para vocês. Tudo bem, queridos? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Na Bíblia fala que tem pessoas predestinadas. Pode falar sobre? Vamos lá. Deus predestina algumas coisas, não todas as coisas. Por exemplo, nós nunca mudaríamos que Jesus viria à Terra e morreria por nós. Isso estava predestinado. Mas salvação não é predestinada. Tudo bem, meu amado irmão? Salvação não é predestinado. Ainda que Deus predestine algumas coisas, ele não predestina todas as coisas. Só tomem cuidado para não generalizar que Deus predestina tudo. Algumas coisas sim, Deus predestina, mas não todas as coisas. Tudo bem? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Tá dando para entender isso? Vamos lá então. Vamos seguir aqui. Profeta, vamos lá. Se eu não me batizar, eu vou para o inferno? Renata Gomes, a pergunta que eu faço para você é: por que você não quer se batizar? Essa seria a pergunta ideal. Porque se você de fato tem fé em Jesus e ama Jesus, você vai fazer isso, porque o batismo é o selo da tua fé, né? O batismo é a demonstração pública de quem eu sou em Jesus, uma nova criatura, uma nova pessoa, uma nova criatura em Jesus. Então, por que eu não vou me batizar? Por que eu vou lutar contra o batismo nas águas? Sendo que Jesus se batizou nos dando o exemplo. Se ele se batizou, nos dando o exemplo, mesmo sem pecado, ele não precisava se batizar. Ele disse: deixai assim por agora, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Ou seja, é justo diante de Deus todos se batizarem. Então não tem nenhum na terra que pode argumentar: não, eu não vou me batizar, então você está em desobediência diante de Deus. Desobedecer a Deus é pecado. Bom? Uma coisa é você não se batizar. Vou dar um exemplo aqui para vocês, só para vocês entenderem. Vamos supor que a Maria, ela não quer se batizar. Ela fala: não quero se batizar, isso aí não tem nada a ver, eu tenho só que crer em Deus. Eu não posso falar que Maria vai para o céu, ou eu também não posso falar que Maria vai para o inferno. Essa é uma decisão de Deus, mas que ela está desobedecendo a Deus, ela está. Se Jesus, que foi Jesus, se batizou, quem é Maria para dizer que não vai se batizar? Tá? Então, o outro exemplo. Vamos supor que Maria está com a data do batismo para fazer. Dia 12, e ela morreu no dia 10. Ela tem salvação? É claro que sim, porque o coração dela estava voltada para aquela data. Ela queria se batizar, ela queria descer as águas. Porém, não deu tempo, ela acabou falecendo antes. Então isso pode acontecer de fato. Nesse caso, não deu tempo dela se batizar, porque a data não chegou. Mas eu relutar e dizer que eu não quero ser batizado, isso é errado, porque você está se achando melhor que o próprio Jesus. Tudo bem, minha irmã? Todos devem se batizar. Tudo bem? Vamos lá. É claro, tá? Não se batize de qualquer jeito. Tudo bem? Não se batize de qualquer jeito. Tudo bem, queridos? O batismo não deve ser batizado de qualquer jeito. O batismo é arrependimento, transformação. Primeiro você é transformado, depois você desce as águas.
Primeiro você é liberto, depois você desce as águas. Por isso que tem um monte de gente manifestando endemoniado dentro da água, porque o pastor, que infelizmente é um charlatão, não entende nada do mundo espiritual, batiza todo mundo sem saber a vida das pessoas. Batiza todo mundo sem conhecer a vida da pessoa, se ela está liberta, se ela tem uma vida de testemunho. Aí o que acontece? Ele vai batizar e a pessoa manifesta endemoniada dentro da água, porque o batismo é sagrado. É uma atitude sagrada. É sagrado. As pessoas têm que se arrepender dos seus pecados e andar com Deus. João Batista dizia: arrependam-se e sejam batizados. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Vou ler com você aqui rapidinho. Eu vou abrir aqui com você aqui na sua frente aqui para você ver o que a Bíblia está dizendo sobre isso. Olha só. Atos, eu vou ler aqui com você Atos. Eu estou com a minha Bíblia aqui na mão. Atos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 2, é isso mesmo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. Atos, capítulo 2, versículo 38. Olha aqui que o Espírito Santo, inspirando Paulo, falou na boca de Pedro. Pedro. Olha lá, Atos, capítulo 2, versículo 38. Olha o que o Espírito Santo falou para Pedro aqui e colocou, está registrado na palavra de Deus. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, o pré-requisito para o batismo é uma vida de arrependimento, renúncia, entendendo que eu sou pecador e que eu preciso de descer as águas. Só que eu não posso descer as águas para me consertar. Eu me conserto para descer as águas. Eu me santifico, eu conserto a minha vida para me descer as águas e ali fazer essa atitude de fé sagrada. Tudo bem, queridos? Ficou claro até aqui? Tudo bem com vocês? Bênção demais? Deixa eu perguntar aqui, papo elevado, tira a dúvida para mim. Você consegue contar o seu testemunho rapidinho, tipo em 2 minutinhos? Só pra gente não acabar encurtando a live. Você consegue contar aqui rapidinho em 2 minutinhos pra gente? Se você conseguir contar em 2 minutinhos, eu vou subir aqui, aí você compartilha com a gente esse testemunho pra honra e glória do Senhor Jesus, tá bom? Eu vou subir aqui, deixa eu ver se eu consigo te subir aqui. Segura aí. Acho que eu tenho que te seguir. Deixa eu ver agora. Por que eu não consigo subir você? Deixa eu ver. Acho que agora foi. Deixa eu subir o nosso irmão aqui, queridos. Eu vou aumentar o celular aqui para vocês da outra plataforma escutarem aí, tá? Não sei se vai dar para vocês ouvirem. A paz, meu irmão, tudo bem? Paz, profeta, tudo bom? Como vai? Prazer A falar com o paz, eu tô senhor. bem, e você? Tudo bem? Tudo bom. Melhor Que agora falando com benção. o profeta de Deus, né? Amém, querido. Glória a Então, Deus. profeta, para adiantar a tempo, a gente faz culto. A gente tem uma congregação numa comunidade quilombola. E aí, lá a gente fazendo oração pelas pessoas no final do culto, certo? Aí uma moça foi e caiu endemoniada. E nisso a gente orou por ela, ela levantou-me atordoada, eu fui ver as tatuagens no braço dela, e essa moça sempre tem, todo culto de libertação, ela acaba caindo. Aí quando eu vi as tatuagens, eu fui lembrei na hora. Aí foi, na hora que começou a ungir as tatuagens dela, ela entrou em desespero e saiu gritando e pulando, a gente foi reclamou o sangue de Jesus, né? Aquele procedimento que que Jesus nos instruía a fazer. E aí, Aleluia. naquele momento, a gente viu que o semblante dela mudou, tudo mudou. Assim, graças ao ensinamento do profeta, né? Graças a Deus, continue sempre assim, profeta. Olha que benção. Não sei se vocês conseguiram ouvir aí, né? Obrigado, viu? Papo elevado. Como que é o nome do irmão? Neto, todo conhece como Neto, né? Diácono Neto. Neto.
Diácono Neto, olha que bênção que o Diácono Neto contou aqui, gente. Ele ouviu, você ouviu numa live minha, né, eu ensinando sobre tatuagem, né, ô Neto? Isso, eu acompanho o senhor todos, de noite e pela manhã, né? Todo dia. Que bênção, glória a Deus. E ele falou, olha o que ele acabou de falar aqui. Ele estava na igreja dele, na comunidade dele, né, ali, manifestou uma mulher endemoniada, e naquele momento ele se lembrou, né, o que acontece, viu, Neto? Talvez você não conseguiu entender o que aconteceu no mundo do espírito. Mas aquilo que você aprendeu aqui comigo no mundo do espírito, o Espírito Santo te lembrou lá naquele momento. Ele trouxe a sua memória. E ele falou que ele pegou o óleo de unção e ele ungiu as tatuagens daquela mulher. Eu já falei para vocês que tatuagens é porta para demônios entrar. Eu já falei isso aqui várias vezes aqui na live, né? E ele lembrou disso, o Espírito Santo lembrou ele. E ele ungiu as tatuagens, e ele tá falando, né, que ela ficou muito nervosa, né, porque você começou a ungir as tatuagens, né? E ele acabou, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, expulsando aqueles espíritos malignos ali pelo poder do Espírito Santo, glória a Deus. Mas para vocês verem, o que eu falo para vocês aqui, queridos, o que eu ensino para vocês é real, né? Muito bom, viu, ô Neto? Obrigado por compartilhar esse testemunho com a gente aqui da live, né, com todo mundo. E que Deus, meu irmão, continue te usando poderosamente. Continue Amém. aprendendo Deus. e continue aplicando tudo que o Senhor está te ensinando aqui por meio dessas lives. Bom? Para a glória de Deus. Mas eu fiquei muito feliz. Eu gosto muito quando vocês contam testemunhos assim, do ensino, né, do que vocês estão aprendendo. Isso é maravilhoso, gente. Amado, deixa eu falar uma coisa para vocês, até falando aqui para o Neto também. Eu também, amados, eu também aprendi muito com muitos homens de Deus. Eu não estou aqui como, né, o sabichão ou o que sabe tudo, não, querido. Eu aprendi muito com muitos homens de Deus, com mulheres de Deus, né? E tudo aquilo que eu aprendi, eu estou ensinando para vocês. E isso vai acontecer com vocês, com outras pessoas. E assim a gente faz uma rede, né, de ensino, e o corpo de Cristo se fortalece no conhecimento. E aí vocês vão conseguir atuar no poder de Deus de maneira mais profunda cada vez mais. Isso é uma bênção, viu? Neto, muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Você quer compartilhar mais alguma coisa? Quer dar uma mensagem pro pessoal aqui? Pode dar uma mensagem, meu irmão. Deixa Deus te usar aí. Então, né, profeta, Deus, eu fico pensando o tempo inteiro, e até hoje eu não consegui achar, não consegui chegar a alguma conclusão, que Deus, sendo onisciente, onipotente, conhecendo o passado, presente e futuro, eu acredito que Deus passou várias eternidades, né, pensando como resolveria o problema de não permitir que seu filho morresse na cruz por a gente, né? Deus sendo Deus, não teve como evitar o sofrimento de Jesus por nós naquela cruz. Sim. É uma A dúvida. única solução foi dar o filho É uma dúvida, por né? nós. Isso. Vamos lá, vou responder a pergunta do Neto aqui. Ele aproveitou já fazer uma pergunta aqui, já vou responder aqui. Olha lá, Neto, preste atenção. Todos vocês precisam aprender isso aqui. Essa pergunta do Neto é muito boa. Muito boa. Anota aí, vocês estão aprendendo aí, anote. A pergunta dele foi a seguinte: se Jesus, né, era filho de Deus e Deus o amava como filho, né, o seu filho querido, né, o seu primogênito, a Bíblia diz, por que ele não evitou a morte de Jesus na cruz? Né? Por que ele poderia ter feito outra maneira? Essa é a pergunta, né, ô Neto? É isso mesmo, né? Isso. Uhum. Maravilha. Vamos lá, vamos responder essa pergunta. Preste bem atenção. A Bíblia diz, queridos, que o salário do pecado é a morte. Essa é uma regra espiritual. É imutável. Aquele que peca merece a morte, porque essa não é uma sentença que Deus dá. Essa é uma consequência do pecado. Isso não é uma maldição que Deus traz. O salário do pecado é a morte, quando Deus disse para Adão e Eva no Jardim do Éden, né? No dia que vocês comerem, vocês morrerão. Deus não estava ali criando uma maldição. Isso é uma consequência. Assim como Deus, o Neto, ele é santo e ele é puro, ele é soberano, existem leis espirituais da parte de Deus. Eu vou tentar explicar dessa maneira para vocês entenderem, tá? Porque o mundo espiritual é um pouco complexo de explicar. Né? Eu entendo, mas é para colocar com palavras explicáveis, né, para as pessoas entenderem. Preste atenção. O que acontece? As leis de Deus, quando desobedecidas, têm consequências. Mas essas consequências não necessariamente são maldições. Deixa eu dar um exemplo para vocês na Bíblia. A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 3, na queda do homem, quando o homem caiu no pecado, as rosas, você sabia que as rosas não tinham espinhos?
Mas a partir daquele momento, quando houve a desobediência, gerou como consequência espinhos na rosa. Sabe a rosa que você dá para sua esposa, que o pessoal vai lá e tira os espinhos? Esses espinhos, eles não estavam na criação. Deus não criou as rosas com espinhos. Mas existe uma consequência da desobediência nas leis espirituais de Deus. Aonde eu quero chegar e respondendo a pergunta do Neto. Neto, quando o homem desobedeceu a Deus, quando o homem pecou, e Deus, a Bíblia diz que Deus sabia que tudo isso ia acontecer, não tinha um outro meio a não ser Jesus. Por quê? Ele iria vir vencer o pecado, porque todo pecado se paga com sangue. Todo pecado, anote aí, todo pecado se paga com sangue. Por que quando os homens pecavam na velha aliança, o que eles faziam? Eles matavam um animal e aspergiam o sangue, correto? Não era assim? Eles aspergiam o sangue, não só nas paredes do Santo dos Santos, mas também sobre as pessoas. Por que isso era feito? Uma forma de purificação do povo. Ou seja, pecado, Neto, essa é uma lei espiritual. Isso não foi Deus que instituiu. Essa é uma lei espiritual. Desobediência gera morte. Então, a única maneira de ter salvação para nós, seres humanos e pecadores e sujos, que Deus sabia que nós íamos pecar, era ter enviado o seu Filho. Então, Jesus não é uma carta na manga. Ele é a pessoa única que poderia vir aqui e morrer sem pecado por nós. É claro, ele correu um sério risco de vir aqui na Terra e passar por todas as tentações, porque ele passou todas as expiações, tudo que ele fez por nós, do nosso pecado, tudo que ele fez por nós. Ele fez isso como homem, então ele poderia ter pecado. E para você que está aqui nessa live, que nunca pensou sobre isso, se Jesus tivesse pecado, ele permaneceria na condição de homem para toda a eternidade, porque Deus não peca. Você tem noção o que Deus arriscou por mim e por você, querido? Talvez você nunca pensou sobre isso, né? Deus arriscou a sua divindade por mim e por você. Se Jesus tivesse pecado, ele não poderia assumir a posição de divindade, porque Deus não pode pecar. Deus é santo. Então, Neto, respondendo a sua pergunta, só para a gente concluir aqui agora, eu tive que dar essa introdução porque é uma pergunta complexa e importante. Mas Jesus, ele é o único que não teve pecado no seu sangue. É por isso que Jesus não foi concebido por José. Ele teve que ser concebido pelo Espírito Santo, que é santo. Ele não poderia ser concebido do sangue de homem, do sêmen de um homem, porque senão ali haveria ter pecado. Ele precisaria ser concebido de santo, puro, como Adão veio a este mundo lá no Jardim do Éden. Então, pecado, Neto, pecado se paga com sangue. Não há como limpar pecado, não há como purificar pecado sem sangue. Tem que ter derramamento de sangue. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Então, em suma, não tinha uma outra forma de salvar a humanidade se não fosse pelo sangue de Jesus, porque ele é o único que tinha o sangue puro, veio para cá e se humilhou por nós. Então, respondendo sua pergunta, por que Deus não fez isso? Porque Deus nos amou. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Amém? Então, Neto, agora, a sua pergunta é muito boa. Quantas noites e madrugadas eu passei chorando, dizendo para Deus assim, ó, por que eu? Por que você fez isso por mim? Um verme, pecador, sujo, imundo. Por que você fez isso por mim? E ele respondeu para mim, porque eu te amo. E o meu amor é ilimitado por você. Então, Neto, nesse ponto, a gente não tem o que questionar, pensar, a gente só faz assim, ó, só se curva diante dele e aceita o sacrifício. Nós só nos curvamos diante dele e aceitamos esse presente de Deus para nós. Verdade. E a sua pergunta é muito boa, porque deu um panorama geral para todo mundo aqui. A sua pergunta deu resposta aqui, ó, para mais ou menos 350 pessoas online aqui. Glória a Deus, para a glória de Deus. Ficou claro aí, meu irmão, a resposta? Deu para ter um panorama bacana? Com certeza. Maravilha, então. Que Deus abençoe a sua vida, Neto.
Que Deus abençoe seu ministério, seu chamado. Continue servindo a Deus. Você será muito bem recompensado e galardoado pelo Senhor. Continue, tá bom? Amém. Qualquer tempo, se eu tivesse uma oportunidade, né, do profeta vir aqui na nossa cidade, seria muito bom, viu? Amém, amém. Vamos tentar alinhar aí, vamos ver se um dia eu estou passando aí perto. Vamos tentar, manda mensagem para mim. Aí Eu estou com a agenda aberta nesse momento para pregações. Porém, está muito corrido o meu tempo por conta da internet. As lives, os vídeos, os treinamentos, tudo isso está tomando muito meu tempo, né? Mas, se for da vontade do Senhor, eu vou sim. Eu estou aqui à disposição para servir o reino de Deus. Tá bom? a igreja é bem pentecostal mesmo. Amém. Mas é do ritmo que o irmão prega mesmo. Glória a Deus, que bênção. Então a gente vai bradar em nome de Jesus aí nesse lugar. Glória a Deus, viu? Tá bom, querido? Deus abençoe sua vida, viu? Paz. Obrigado aí pelo carinho e continue aprendendo em nome de Jesus, tá bom? Com certeza. Isso Tchau, mesmo. tchau. Tchau. Você vê, queridos, que bênção, né? Um seguidor aqui, um amado irmão, ele falou que está sempre acompanhando as lives aqui, né? De manhã à noite. Ele usou algo que eu ensinei pelo Espírito há um tempo atrás. Ele fez isso e ele conseguiu libertar aquela mulher que estava ali. Uma das portas de entrada de Satanás foi basicamente por meio das tatuagens. E as tatuagens são portas espirituais para que demônios acessem o corpo das pessoas. Eu já ensinei isso aí para vocês também há um tempo atrás. Depois a gente volta nesse conteúdo também. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Tudo bem? Vamos lá. A Fé Vem Pelo Ouvir perguntou assim: pastor, você acredita que Jesus teve depressão? Igual o outro pastor falou? Para vocês aqui agora. Aquele que está seguro em Jesus não tem depressão. Eu vou repetir aqui. O que nós temos é angústia. A Bíblia diz que Jesus estava angustiado até a alma. Uma angústia. Aí tem gente que pega a angústia e transforma isso em depressão. Uma profunda angústia. Deixa eu te falar uma coisa. Depressão, ela vem dotada de alguns sentimentos. Por exemplo, de não querer viver, de querer se matar. Depressão vem sentimentos de não querer mais ter sentido. O cristão que anda com Deus, ele não tem... Eu não vou falar que ele não tem depressão, porque ele pode dar legalidade para o diabo, e o diabo vem com batalha espiritual e aprisiona essa pessoa na depressão. Mas aquele que anda com Deus, a Bíblia diz, nenhuma condenação há, não existe maldição, não existe nada disso que pegue um servo de Deus e uma serva de Deus. Então, a depressão tem muitos fatores, tá? Muitos fatores. Mas aquele que anda vigilante, eu já falei para vocês, né? Cuida do corpo, cuida da saúde, da alimentação, cuida da parte espiritual. É uma pessoa que é vigilante, ela não negligencia. Não tem como essa pessoa entrar em depressão. A depressão, ela vem, querido, num momento de vulnerabilidade, de conhecimento, de autoridade, de falta de poder, tá? As pessoas que... O Neto falou aqui sobre demônios. A maioria das pessoas que eu expulsei demônios, na verdade, todas. Eu não lembro de uma que não foi assim. Todas as pessoas que eu orei sobre depressão estavam endemoniadas. Todas. Tem noção quantas pessoas eu já orei e já expulsei demônio? Todas. Não teve uma que era alguma coisa nutricional. Pode ser nutricional? Pode. Não estou falando que não pode. Pode ser um trauma na família, aconteceu alguma coisa muito séria. Foi abusado, foi abusada. Eu não estou desmerecendo esses fatores. Amém, amados? Eu ensino vocês aqui com sabedoria. Tudo bem? Porém, 99% dos casos é espiritual. Então, eu creio sim que Jesus, ele não entrou em depressão ali. Ele estava em uma angústia, o medo da morte. Todo mundo aqui pode ter medo da morte. O texto deixa bem claro para nós o que Jesus estava sentindo. Era medo da morte, não era depressão. É que os pastores hoje querem... A palavrinha é essa daqui, tá? Eles querem normalizar aquilo que não é normal. Eles querem justificar aquilo que eles não conseguem expulsar. Porque começa a entrar um monte de gente na igreja deles depressiva, eles falam, não, isso é um estado natural, Jesus ficou depressivo. Mentira! Jesus não ficou depressivo. A Bíblia diz que Jesus ele entrou em uma profunda angústia na sua alma, porque ele estava com medo. Olha o que saiu da boca de Jesus. Por favor, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. O que é o cálice? O que era o cálice? Era a morte dele na cruz. Ele estava com medo de morrer na cruz, como nós podemos ter medo da morte. Queridos, tem gente que faz cocô nas calças, faz xixi diante da morte. Tudo bem, mas dizer que Jesus teve depressão, gente, vou falar para você, tem que fazer muita cambalhota teológica. Tá bom? Um servo de Deus que tem a esperança da salvação, que está cheio do Espírito Santo, que vive nos dons, que vive no poder de Deus, querido, é impossível entrar em depressão. Tudo bem?
É impossível. Vai ter depressão se tiver fatores que ele está deixando de vigiar na vida dele. Tudo bem, amados? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Ficou clara a pergunta? Ficou clara a resposta para vocês aí, queridos? Amém? Bênção demais? Não transforme. Eu posso recomendar um filme para vocês? Posso recomendar um filme para vocês? Vocês vão assistir? É para assistir, hein? Eu não vou ficar recomendando filminho baboseira para vocês não, que a menininha ficou com câncer, depois ela foi curada. Gente, isso aí, desculpa, mas isso aí não é filme cristão, tá? Deus, ele cura, mas Deus também não cura. Deus, ele cura quem ele quer, tá? Esses filminhos criam um monte de esperança que talvez Deus vai curar. Não é assim que funciona. Deus, ele cura quem ele quer, tá? Deus, ele cura quem ele quer, ele é soberano. E tem pessoas que ele não vai curar mesmo, porque se ele curar, no outro dia ela tá servindo ao diabo. Tem muitos fatores de por que Deus não cura. É melhor uma pessoa morrer com câncer do que amanhã ela ser curada e depois ela acabar servindo o diabo e morrer e ir para o inferno. Então, quando uma pessoa morre sem Deus curar, Deus tem um propósito para aquilo. Mas eu não quero falar hoje sobre isso, só quero dar um exemplo para vocês. Os filmes que eu indicar aqui para vocês, anote aí, anote. Os filmes que eu indicar aqui para vocês são filmes que vai te fazer mudar a tua mentalidade. Você vai aprender. São filmes poderosos. Todo filme que eu te indicar aqui, pode assistir, que você vai sair de lá assim, ó. Meu Deus, que filme. Tudo bem? Vamos lá, anota aí. O nome do filme é Nefários. Eu indiquei esse filme aqui uma vez aqui na live, eu acho uma vez só. Deixa eu colocar a capa aqui dele pra vocês. Eu quero que vocês assistam esse filme, tá? Assistam esse filme. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Só um segundinho aí. Nefários em inglês, né? Nefários, ou nefasto em português. Esse filme aqui, ó. Essa é a capa dele, tá? Ó, essa é a capa do filme. Tudo bem? Ó, tá dando pra ver aí? É que tá ao contrário, né? Mas tá dando pra vocês verem aí, né? Nefários. Nefários. Esse é o filme, ó. Pode assistir. Depois vocês vêm aqui na live e me contam o que vocês acharam. Nefários. Profeta, por que você está me recomendando o filme Nefários? Nós não estamos falando de depressão? Tem uma cena do filme muito forte que o diabo ele fala assim, eu não vou dar spoiler aqui, tá? Não vou dar spoiler. Pode assistir. O filme ele cai na categoria de terror, mas não é terror. Pode ficar tranquilo, não é terror. É um filme que te faz pensar sobre a tua vida, sobre o que você está fazendo, sobre as influências malignas na tua vida e como que o diabo acessa a vida das pessoas gradativamente. Exatamente o que eu ensino aqui para vocês. Tudo bem? Glória a Deus. Assistam esse filme, Nefários. Ele cai na categoria de terror, mas não é terror. Tudo bem? Não é terror. É um filme que vai te fazer pensar. Eu não vou dar spoiler. Por que eu estou aconselhando esse filme? Por que eu estou aconselhando esse filme para vocês? Tem uma cena do filme que o diabo ele fala assim, ó. Chega uma pessoa, eu não vou dar spoiler aqui, novamente, tá? Tem um padre no filme. Vocês sabem que eu condeno a Igreja Católica no sentido de heresia, é uma seita. Assista o filme com uma análise, tá? Eu não estou defendendo o catolicismo. Tudo bem? Tudo bem? Assista e aprenda. Novamente, uma cena do filme, você vai ver que o diabo ele fala muito claramente. Ele estava com medo do que aquele homem podia. Ele tinha um poder para expulsar o diabo. E o diabo fala: você veio aqui para. O que você veio fazer aqui, né? Ele diz assim: não, fica tranquilo, nós já passamos dessa fase. Eu sei que existem pessoas que são bipolares. E ele começa a justificar com a psicologia um estado de demônios. E o diabo fala assim: opa, agora nós somos melhores amigos, padre. Comecei a gostar de você. Porque ele estava com medo de ser expulsado, ser expulso com aquele padre. Mas o padre veio com a nova onda da depressão, crise de ansiedade e todas essas coisas que vêm para massagear, para diluir a influência maligna que está acontecendo na vida das pessoas. Amém, queridos? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Tudo bem, amados? Ficou claro?
Assista esse filme. Depois vocês voltam aqui para me contar. Gente, fica tranquilo que não tem nada de exorcista, não tem nada de ficar virando cabeça, nada disso. Ainda que o diabo possa fazer isso. O filme não é isso. O filme mostra uma guerra espiritual, ideológica, em que as pessoas estão sendo enganadas por meio de demônios. Anote esse filme, depois vocês voltem aqui e me fala o que vocês acharam desse filme. Tá bom? Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Gente, eu acho que esse filme tá na Prime Video. Eu acho que eu assisti na Prime Video. Na época, eu acho que eu paguei 6, 7 reais para alugar ele. Eu acho. Não sei se já tá gratuito. Tá bom? Eu não sei se já tá gratuito aí para vocês. Tá bom, gente? Mas assistam. Vocês vão gostar muito desse filme. Profeta, já assisti. Assista de novo. Se você tá num nível maior com Deus, de espiritualidade, tá mais conectado com Deus, assista de novo. Sabe quantas vezes eu já assisti esse filme? Mais de 5 vezes. Mais de 5 vezes. Por que você assistiu mais de 5 vezes? Porque você assiste a primeira só para entender a história. A segunda você vai aprender alguns detalhes. A terceira você começa a gravar a informação. A quarta você já começa a decorar para ensinar. A quinta, meu irmão, você já sabe de tudo. E você vai aprender cada vez mais à medida que você assiste mais. Às vezes eu assisto um filme 2, 3, 4 vezes e eu não tô nem aí. Eu quero aprender o filme, eu quero aprender a mensagem. Então não é porque você assistiu uma vez que você pegou tudo do filme. Eu recomendo que você assista de novo. Tá bom? Assista de novo. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Vanilla, A Casa de Davi é bom? Olha, minha irmã, vou falar pra você. Eu não gosto de série que começa a mentir. Aquela primeira cena que eu vi de Davi sendo ferido por Golias, minha irmã, eu já desliguei a série na hora. Já desliguei a série na hora. Tá bom? É uma série que surgiu agora, né? A Casa de Davi. Davi não tocou em um fio de cabelo de Davi. Golias não tocou em um fio de cabelo de Davi. Amém? Não tocou em um fio de cabelo. Davi com uma... e detalhe, tá? Detalhe, para quem não sabe disso aqui. Tem muita gente que não sabe dessa informação que eu vou passar aqui agora. Muita gente. Davi não pegou 5 pedras porque ele achou que ia errar a segunda, a terceira, a primeira. Não. Ele pegou 5 pedras porque tinha 5 gigantes em Israel. Lá nos filisteus. 5 gigantes. Ele pegou uma pedra. Olha a fé desse menino. Olha a fé desse menino. Ele não pegou 5 pedras porque se ele errasse uma, ou 2, ou 3, ou 4. Ele pegou 5 porque tinha 5 gigantes. Eu vou fazer questão de você ir para a tua Bíblia estudar. Eu vou dar uma dica, tá lá em Crônicas. Tá bom? Uma dica. Depois vocês leem e voltem aqui para me falar. Tudo bem? Então, minha irmã, Davi não errou nada. Davi foi ali cheio do Espírito Santo. A primeira pedrada foi na lata de Golias. E detalhe, tá? Vocês que acham que foi Davi que atirou a funda, Davi só atirou. Quem fez a pedra aí lá foi Deus, porque quando você acerta a cabeça de uma pessoa muito forte, ela cai para trás. A Bíblia diz que Golias caiu para frente. Ou seja, quem derrubou Golias não foi Davi. Mas pela fé de Davi, Deus interveio. Houve uma interferência de Deus ali. E Deus empurrou Golias para frente. Tem muito segredo dentro da Bíblia que muita gente não conhece por falta de revelação da palavra. Golias cai de cara no chão. Ele não cai com a cabeça para trás. Então, quando uma série começa a mentir muito, eu saio fora, porque eu conheço a Bíblia de capa a capa. Quando eu vejo uma série dessa, eu falo, meu Deus, esse povo tá falando um monte de baboseira que não tem nada a ver. Né? Aí depois as pessoas saem pregando o que eles viram na série. As pessoas pregam o que viu na série. Mas você que tá aí, Davi, Golias pode te ferir. Olha as ideias. Olha as ideias. Por isso que eu falo para vocês, antes de assistir essas séries cristãs, vai ler a Bíblia, amado. Primeiro se fundamente na palavra. Depois você vai assistir para complementar. Tem gente que vive assistindo série e fala baboseira atrás de baboseira porque não conhece a Bíblia. Amém? Glória a Deus. Tudo bem? Tudo bem até aqui? The Chosen é bom. The Chosen é bom, eu assisti. Não vejo, assim, problemas gritantes na série, não. É uma série boa. Pode assistir que vocês vão aprender muito. Tem muitas coisinhas que eles colocaram ali, né? Mateus como meio esquizofrênico, né? Problemático ali, né? Sei lá, ele tem toque, né? Meio que toque, transtorno obsessivo compulsivo. Mas vamos relevar esses detalhes, né? Eles fizeram isso para criar uma certa história, né? É isso, tá bom? Depois, se vocês quiserem, eu posso opinar aqui sobre filme, minha opinião sobre filmes. E vocês podem também aprender um pouquinho, né? É importante também vocês saberem disso. Tudo bem, amados? Gente, eu vou finalizar a live aqui então.
Vou finalizar a live aqui então, porque infelizmente já vai dar 1h50 de live. Amém? É autismo, né, que o Matheus tem? É, autismo. Exatamente. Mas é um autismo com toque. Porque ele tem um toquezinho, não tem não? Tira o chinelezinho ali, sujou o chinelo e joga fora, né? Se não me falha a memória. É que tem um tempo que eu assisti. Mas é um autismo com toque, né? Eu acho que tem um toquezinho ali também. Toque, querido, é transtorno obsessivo compulsivo, tá bom? É uma doença psicológica. Muita gente tem isso. Precisa de libertação, precisa de tratar isso daí, tá bom? Isso tem cura pelo Espírito Santo. Depois eu falo para vocês mais sobre esses pontos, tá bom? Amém, queridos? Glória a Deus. Foi bênção essa live para você? Escreve aqui para mim aqui, como que foi essa live para você? Deu para aprender bastante coisa? Você aprendeu bastante aqui? Deu para você aprender bastante coisa nessa live? Como que foi essa live para você? Escreve aqui para mim. Foi bênção para sua vida? Deu para você aprender muito? Maravilha. Então, se vocês estão crescendo, se vocês estão amadurecendo, minha missão está sendo completada nessa terra. Amém, amados? Bênção demais? Vamos orar juntos? Quem está a fim de orar um pouquinho aí? Vamos orar? Agradecendo a Deus? Que bênção, Senhor. Obrigado por mais uma live, Senhor Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor? Lindo és o teu nome. Vamos orar. Aonde você está aí, feche os teus olhos. Vamos falar com Deus. Amém. O pessoal do... Não vou poder falar o nome. O pessoal de uma rede aqui, que está travando, vai para as outras plataformas. Essa rede sempre dá um probleminha. Tá bom? Se a tua está travando aí, já sabe. É a sua. Vai para outra rede vizinha. Bom, eu estou em outras 2 redes vizinhas também. Tá bom, queridos? Vamos orar? Fecha os teus olhos aí onde você está. Vamos falar com Deus. Fecha os teus olhos aí, vamos orar. Eterno Deus, obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso na Tua presença. Ah, Espírito Santo, como é bom falar da Tua palavra. Como é bom, Senhor, nos aprofundarmos na Tua presença. Nos aprofundarmos, Pai, na Tua preciosa palavra. Eu oro, Pai, para que cada vida que está me ouvindo agora, Senhor, tenha um encontro com a Tua presença. Cada vida que está me ouvindo agora, Pai, de fato tenha um encontro contigo, Senhor. Que cada vida que me ouve agora, Senhor, tenha um encontro com a Tua palavra, um encontro com a Tua presença. Que eles possam crescer, Pai, na graça e no conhecimento do Senhor. Que eles possam, Pai, desenvolver, Senhor, um relacionamento profundo contigo, ó Pai. Eu oro, Senhor, para que cada um deles, Pai, haja, Senhor, um destravar na vida deles. Haja mudança, transformação. Para que eles possam crescer, Pai, na graça e no conhecimento. Para que eles possam, Pai, desenvolver os dons espirituais. Para que eles possam, Pai, desenvolver o relacionamento com a Tua presença. Ó Deus, eu oro para que cada um, Pai, seja impactado pelo Teu poder, pela Tua glória. Eterno Deus, eu oro, Senhor Jesus, para que o Senhor venha abrir os olhos espirituais. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha abrir, Pai, a mentalidade que está presa, travada, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha abrir os olhos espirituais, para que eles possam entender quem é o Senhor, a Tua palavra, o Teu amor, mas também a Tua justiça, a Tua misericórdia, mas também a Tua ira. Que eles possam, Senhor, entender quem o Senhor é e o que o Senhor tem para nós. Eu oro para que o Senhor venha abençoá-los, enchê-los da Tua presença, do Teu poder. Pai eterno, mostre para eles o destino que o Senhor tem para a vida deles. Cada vida que está me ouvindo aqui, Pai, seja pastor, diácono, presbítero, bispo, profeta, profetisa, apóstolo, pastora, pastor, Senhor, evangelista, mestre. Pai, cada um, Senhor, no seu chamado, que o Senhor possa capacitá-los, ó Deus, para que eles possam viver de maneira íntima na Tua presença. Que eles possam crescer, Pai, também no conhecimento, mas mais na aplicação do conhecimento, para que eles possam contar milagres, prodígios, para que eles possam viver, Pai, de maneira profunda na Tua presença, aleluia. Eu oro, ó Deus, e eu Te louvo por esse momento maravilhoso que o Senhor nos proporcionou nessa terra. Amado Deus, nós Te adoramos e Te bendizemos, porque o Senhor é um Deus de amor e é o nosso Pai que está nos céus. Obrigado, Senhor. Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus.
És-fi, és bom, tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei as bondades de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós cantaremos as bondades de Deus, amém, amados? Querido, então é isso. Você que está aí, que não me segue, já segue logo para você não perder os próximos ensinos, os próximos conteúdos em nome de Jesus, amém? Os vídeos, os treinamentos, as lives, segue para você não perder, tudo bem? Você também que não entrou ainda no grupo do WhatsApp, já entra no grupo do WhatsApp, em nome de Jesus, para que você também não perca os treinamentos que nós temos lá no grupo do WhatsApp. Profeta, onde que eu entro? Entre nas minhas redes. Você vai ver a rede do ícone vermelhinho, laranjinha, pretinho. Os links estão lá, tá bom? E você vai conseguir acessar. Profeta, não consegui acessar. E agora, o que eu faço? Não consegui acessar. Me chama aqui na plataforma no chat e eu respondo sua mensagem te dando a direção de como que você faz para entrar no grupo do WhatsApp fechado. Tá bom? Esse grupo é poderoso, querido. Aqui a gente vai aprender muito. Os treinamentos, tudo que vai ter para vocês. Amém? Glória a Deus. Então é isso. Entre nos grupos. Os links estão os links estão na minha bio. É só clicar, você vai cair direto no grupo do WhatsApp e vai ser uma bênção. Já estamos chegando a quase 900 pessoas online lá no grupo. Entre para você não perder a sua vaga lá em nome de Jesus e ser treinado de maneira profunda naquilo que Deus tem para sua vida. Amém? Vai ter muita coisa para você aprender ainda. Se você acha que você aprendeu muita coisa, talvez a gente não chegou nem a 3% de tanta coisa que tem para nós aprendermos aqui, né? É muita coisa, querido, é muita coisa. Mas a gente chega lá em nome de Jesus, tá bom? Então é isso. Todos os dias eu estou aqui às 9 da manhã e às 7 horas da noite, ensinando vocês. Então não perca os próximos conteúdos, vídeos, lives, treinamentos, cursos, tudo que vai ter para vocês. Obrigado. Eu falei aqui, né, o A, né, termina com AP, mas é o verdinho. Eu tenho que me habituar a fazer isso, porque eu acabo esquecendo. Tá bom? Então é isso, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Uma ótima noite abençoada para vocês. Fiquem firmes, vão orar em línguas. Você que é batizado no Espírito Santo, vai orar em línguas. Vai ser cheio do Espírito Santo. Você que não é batizado ainda, vai orar da mesma maneira. Vai meditar na tua palavra. Tenha o hábito de ler a palavra de Deus todos os dias. Meditar na palavra de Deus todos os dias, como Deus orientou a Josué. Medite nesse livro, de dia e de noite, em nome de Jesus. Tá bom? Um grande abraço, um beijo no seu coração e até amanhã, às 9 horas da manhã, se Ele, o nosso Deus, nos permitir. E lembre-se, sem sacrifício, não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Fiquem na paz. Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço. Até amanhã. Tchau, tchau, amados.